Irmãos, Filipenses capítulo 1, eu quero ler alguns versículos do capítulo 1 e também depois no capítulo 3. Capítulo 1, verso 12 e 13. 12, 13 e 14. Capítulo 1, verso 12, 13 e 14, diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A princípio, esses 3 versos, depois a gente vai ler do 20 aí em diante. Quero comentar um pouco sobre esses 3 versos. Quero ainda, irmãos, diz o apóstolo Paulo, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu queria que eu vou fazer aqui uma pergunta, 2 perguntas, né? E nessas 2 perguntas, que a gente possa estar ouvindo aqui a palavra de Deus e tentando responder essas perguntas. Primeira pergunta é: como o crente deve encarar a vida e a morte? Como o crente deve encarar a vida e a morte? E como Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola, que escreveu essa carta, como Paulo encarava a vida cristã dele e a morte. A morte. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele estava preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui no verso 12: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias que estava preso em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, Paulo aqui estava preso por causa do Evangelho. E ele diz aí que isso, aquela situação dele tem contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não estava reclamando da sua situação ali como preso e pedindo para que os irmãos da igreja de Filipe estivessem com pena dele. Não. Paulo estava dizendo aqui que o que ele estava passando, os seus sofrimentos, a prisão, antes estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Só para você ter uma ideia, não precisa abrir, mas em Atos capítulo 23, verso 12 em diante, diz assim: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não iriam comer e nem beber enquanto não matassem o apóstolo Paulo. E naquela ocasião eram mais de 40 os que entraram em conspiração, ou seja, 40 judeus, eram mais de 40 judeus, que eles juraram, se reuniram entre eles, ali em Atos 23, diz que ao amanhecer eles se reuniram e entre eles juraram que eles não iriam comer e nem beber enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Eles estavam perseguindo o apóstolo Paulo para matá-lo por ódio e inveja, porque Paulo era fariseu, estava ali pregando a doutrina judaica. E quando ele se converte, ele começa a pregar a Jesus Cristo. Então esses judeus, por inveja e ódio, queriam matar o apóstolo Paulo e estavam sem beber e sem comer, ou seja, estavam fazendo jejuns até que matassem o apóstolo Paulo. Então, entendamos a perseguição que o apóstolo Paulo sofria por causa do ódio desses judeus, da inveja desses judeus. Mas ele diz ali: quero, irmãos,
cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, ele está dizendo, estava contribuindo. Olha, a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho, e todos os outros, e mais, os irmãos estão sendo estimulados no Senhor, estão tendo coragem de pregar mais o Evangelho, por causa do que está acontecendo comigo. Então, e Paulo não disse aqui que ele estava gostando da situação de estar preso, não. A visão de Paulo, a ótica do apóstolo Paulo, nessa situação que ele estava passando, é se estava havendo progresso do Evangelho na situação, independente se era uma situação ruim ou boa, mas estava acontecendo progresso do Evangelho, a palavra de Deus estava sendo pregada, as pessoas estavam crendo no Senhor Jesus Cristo, as pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados, estava acontecendo ali a salvação, o progresso do Evangelho naquela situação. Essa era a visão de Paulo. Então, se você que está me ouvindo, se você tiver o ponto de vista que o apóstolo Paulo tinha sobre o que acontece na sua vida, seja algo, independente das circunstâncias, seja algo mal ou ruim, mas se você tiver o ponto de vista que o apóstolo Paulo tinha, você já avançou na sua maturidade cristã, na sua santificação. Será que o que está acontecendo na minha vida tem cooperado para o progresso do Evangelho? Se você que se diz cristão, se você que leva o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, independente do que acontece na sua vida ou do que está acontecendo, a minha pergunta é: tem havido progresso do Evangelho na sua vida e através da sua vida? Ou não tem acontecido nada? Né? Tem progresso do Evangelho, progresso, você tem progredido no amor cristão, você tem progredido na sua fé, você tem progredido no conhecimento de Jesus Cristo, você tem progredido em estudar a palavra de Deus, em orar, em ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. É isso que é progredir, o progresso do Evangelho. Será que tem acontecido o progresso do Evangelho na sua vida? Será que tem acontecido o progresso do Evangelho através da sua vida? Porque estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo, mesmo ele preso naquela situação. Estava acontecendo na vida dele o progresso do Evangelho. Lembrando da nossa pergunta: como o crente deve encarar a vida e a morte? Como o apóstolo Paulo encarava a vida e a morte? Primeiro, havia, através da vida do apóstolo Paulo e na vida dele, progresso do Evangelho, independentemente da situação. E a situação dele não era boa, porque a gente vai ver aqui agora que, na verdade, ele não sabia se ele ia ser liberto ou se ele ia ser morto. Ele não sabia. Então essa era a condição. Então aí no capítulo 1, agora vamos ler do verso 20 em diante. Capítulo 1, verso 20 em diante. Diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne.
E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Até aqui, o verso 25, né, que lemos, tá? Agora, uma página para frente, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 7 e 8, diz assim, capítulo 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui em capítulo 3, versos 7 e 8. Agora não precisa abrir, eu vou ler aqui, Gálatas, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo nos diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas o viver que agora tenho na carne, que estou aqui vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E um verso que eu quero que vocês fixem na mente para responder à pergunta que estamos fazendo: como o crente deve encarar a vida e a morte? Como? O apóstolo Paulo diz assim: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Como que eu devo encarar a minha vida e como que eu devo encarar a morte? Para o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, como que você que se diz crente, como está a sua vida hoje? Hoje, o seu presente, o seu atual, né? Como está a sua vida hoje? O que você tem sentido, o que você tem pensado, como você tem agido? O viver tem sido em Cristo e para Cristo? Se o viver é Cristo, como o crente deve encarar a vida e a morte? Como está o seu presente? Como está a sua vida? Agora, mesmo as questões, vamos pensar assim: como está a minha vida hoje? Eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou inquieto, eu estou infeliz, eu estou em depressão, eu estou desejando isso. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje em Cristo, se você se diz cristão? Agora, como o crente deve encarar a vida e a morte? Então, como está a expectativa sua para o amanhã? O que eu estou esperando para amanhã? Apesar de ser uma incerteza para todos nós, né? Porque o presente, o agora, ele já passou. Por exemplo, se eu falo para você: agora nós vamos lá, agora, já passou. Então, o futuro, o amanhã, é uma incerteza, porque eu planejo, eu penso, mas eu não sei. Como está o seu futuro? Qual é a sua expectativa de futuro? Vamos falar aí do futuro como se fosse o amanhã. Você que espera um trabalho, você que espera um casamento, você que espera uma cura de uma doença, você que espera um filho, ou espera o nascimento do seu filho, você que espera a mudança do comportamento de uma pessoa que você se relaciona, o seu marido, a sua esposa, os seus familiares. Eu estou esperando. Você que espera a conversão de uma pessoa que você tem orado. Como está o seu futuro? Você que espera a morte. Você espera a morte? Não. Mas ela está vindo. A gente está indo ao encontro a ela.
Porque a cada dia que passa, eu estou indo de encontro à morte, certo? A esse futuro, que pode ser mais breve do que você pensa. Porque você não sabe. Você não sabe. E o que você espera depois da morte? O que você espera depois da morte? Porque o que o apóstolo Paulo diz aqui, ele diz assim, ó, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Olha, então o que ele espera depois da morte? Quando chegar a morte para mim, é lucro. Você espera a morte e você espera o lucro. Você sabe o que é esse lucro? Entende? Então, como o crente deve encarar a vida e a morte? Como o apóstolo Paulo encarava a vida e a morte? Morrer para Paulo é lucro, diz ele, é ganho. E ele diz aí no texto que lemos, será Cristo engrandecido no meu corpo. Né? Viver para mim é Cristo. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por isso viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz ainda, tendo o desejo de partir. Ele tinha um desejo de partir. Ele tinha um desejo de que, naquele sentido que ele estava preso, se a morte chegasse, ele tinha um desejo de partir, porque ele diz assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Melhor. Em outra tradução, ele diz assim, o verso 20 do capítulo 1, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, no seu dever de cristão. O viver para mim é Cristo. Então, o meu desejo é de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, agora na minha situação de preso, eu não sei se eu vou ser solto ou vou ser condenado, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo o que eu disser e fazer, ou seja, na minha vida, em tudo que eu disser e fazer na minha vida, ou seja, se eles me condenarem agora à morte, mesmo nesse meu disser e fazer, na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Por isso, morrer para mim é lucro. Né? Então, ele queria engrandecer a Cristo em todas as situações. Em todas as situações. Paulo estava preso, ele não sabia se ele iria ser solto ou se ele iria ser morto. Não sabia a sentença que dariam para ele. Quantas incertezas temos no amanhã? Nós não sabemos do amanhã. Paulo também não sabia se ele ia ser solto ou se ele iria ser morto. Como podemos encarar essas incertezas do amanhã de forma positiva, como Paulo encarava? Porque ele encarava de forma positiva. Como? Com uma fé viva e operante hoje. Hoje, por isso que ele diz, o viver para mim é Cristo, uma fé viva e operante hoje, no Deus onipotente, no Deus onipresente, no Deus onisciente, na palavra de Deus, confiando na vontade de Deus, confiando nas promessas de Deus para a nossa vida, confiando somente em Jesus Cristo para a nossa salvação. Por isso ele dizia com convicção, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque ele é meu Salvador e meu Senhor. Por que então, meus irmãos, de tanta ansiedade, de tanto medo, de tanta depressão, de tanta ingratidão, de tanta maldade, de tanta corrupção, mesmo entre o povo de Deus? Vou repetir. Se esse é o meu Deus, se essa é a minha fé no Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, confiando na sua vontade, nas suas promessas, na sua palavra, e crendo e confiando em Jesus como meu único e suficiente Salvador, por que
tanta ansiedade, tanto medo, tanta depressão, tanta maldade, tanta corrupção entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus. Por quê? Sabe por quê? Por causa da presente incredulidade do povo de Deus. Por causa do presente egoísmo do povo de Deus. Por causa da presente desobediência do povo de Deus. Por causa da presente incredulidade, inconformidade dos pecados do povo de Deus. Porque se o seu viver é Cristo, e o viver que você vive hoje na carne, como diz Paulo, é Cristo e eu vivo pela fé no Filho de Deus, então eu preciso crer nas promessas de Deus, crer na palavra de Deus. Eu trouxe aqui alguns textos bíblicos para dizer quem é esse Jesus que você diz que crê. Jesus, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida eterna. Ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ainda que morra, viverá. Olha só, aquele que crê em mim, disse Jesus, tem a vida. Ainda que morra, viverá. Então, aquele que crê em mim, aquele que vive hoje no presente, que crê em mim no presente, agora, tem a vida eterna. Ainda que morra fisicamente, viverá. Era isso que Paulo estava dizendo. Porquanto para mim o viver é Cristo, porque eu conheço a Cristo, eu creio em Cristo, Cristo é meu Salvador, e ainda que eu morra, eu permaneço eternamente com Ele. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus disse que o João Batista, né, quando Jesus veio até ele, João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Por quê? Porque nós, como pecadores, não podemos entrar e nem estar na presença de Deus. E Paulo cria que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que morreu naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Declarou Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele supre todas as nossas necessidades básicas, espirituais, psicológicas, emocionais e físicas. Ele supre. Lá no nascimento de Jesus Cristo, nos relata aqui Mateus, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus é o que salva, Jesus é o que dá a vida, é a verdade, é o caminho, Ele é o que dá a vida eterna, Ele é o que perdoa pecados e Ele é o Deus presente. Ele é o Deus presente. Então é esse Jesus que Paulo está dizendo, porque o viver para mim é nesse Jesus, é nesse Deus e homem que se fez homem e habitou entre nós e que nos salvou mediante a sua morte naquela cruz. Por que então, irmãos, novamente eu pergunto, por que tanta ansiedade, por que tanto medo, mesmo entre o povo de Deus? Por causa da presente incredulidade. Jesus não tem sido o centro da vida de muitos crentes, não tem sido o viver de muitos crentes. O viver para mim é Cristo, não tem sido. Por isso, de tanta incredulidade, por isso de tanta inquietação, de tanta depressão, de tanta ingratidão, de tanta maldade ainda no povo de Deus.
Paulo estava preso, lembrando disso. Ele não sabia se iria ser solto ou se iria ser morto. Não sabia que sentença lhe dariam. E apesar das incertezas que Paulo tinha para o seu futuro, ele tinha uma convicção, e ele diz isso no verso 20 que lemos: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido, quer na minha vida, quer na minha morte, quer eu seja solto, quer eu seja morto, Cristo será engrandecido. Então, olha só, diante das incertezas, se ele iria continuar ser solto ou morto, diante dessas incertezas, ele estava com a sua fé ativa. Por isso, o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Essas palavras, ardente expectativa, essas palavras têm um sentido, o mesmo sentido aí, dessa ardente expectativa, é aquela emoção, aquele sentimento de uma criança, aonde você fala para aquela criança: hoje nós vamos passear no parquinho, hoje nós vamos tomar sorvete. E aquela criança, então, ela fica naquela expectativa ardente ali, esperando isso. E a expectativa, a ardente expectativa de Paulo é que em nada serei envergonhado, mas com ousadia, como sempre também Cristo será engrandecido no meu corpo, quer na minha vida, quer na minha morte. Essa era a expectativa do apóstolo Paulo. Vemos aqui que Paulo tinha confiança na sua vida, seja o que for que acontecesse, mas ele tinha confiança plena em Cristo Jesus. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E esse verso é a máxima da fé viva e operante do apóstolo Paulo. Por isso que eu disse no início, para imprimirmos, para pregarmos esse verso no nosso coração. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como o crente deve encarar a sua vida e a morte? Porquanto viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se pararmos para pensar nessa afirmativa, essa é a máxima da fé viva de um cristão chamado Paulo, e que deveria ser de todos nós. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O verso 8 do capítulo 3 que eu li, que nós lemos, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Todas as coisas, antes de conhecer a Cristo, que Paulo tinha adquirido, ele está dizendo aqui que considera como perda. Considera, essa palavra refúgio é lixo. Considera como lixo. Por causa de Cristo. Por causa do conhecimento de Cristo, para ganhar a Cristo. Paulo não sabia se ele ia ser solto ou se ele iria ser morto, mas sabia de uma coisa: ele conhecia Cristo. Ele conhecia Jesus Cristo. Paulo conhecia Jesus Cristo, e porque conhecia Cristo, para ele faria pouca diferença, ou nenhuma diferença, ele ser solto ou decapitado. Entendeu? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então fazia pouca diferença ele ser solto ou decapitado. Essa era a convicção dele, essa era a fé dele, pois qualquer das duas decisões que as autoridades ali tomassem, para Paulo, iria ele manter a comunhão dele com o Cristo que ele já conhecia, que era, como ele diz lá, meu Senhor, meu Salvador. Esse meu Senhor e meu Salvador, se eu ficar em vida, eu continuo, e eu vivo para Ele. Mas se eu morrer em Cristo, eu estou na presença completa com Ele.
com Ele. Como o crente deve encarar a vida e a morte? Como Paulo encarava a vida e a morte? Quando a pessoa tem a sua confiança total no Deus onipotente, essa pessoa, esse crente, crê que os eventos e as circunstâncias da sua vida são controladas totalmente por Deus. Então, o que quer que aconteça, ele está firme, porque ele conhece o Senhor Jesus Cristo. Então, a sua vida é dele. E se ele morrer, é lucro, porque estará gozando da presença do Deus Todo-Poderoso, Misericordioso e Salvador. Para Paulo, só havia duas opções, e qualquer delas que Deus escolhesse, para Paulo tinha que ser a melhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer eu seja solto, quer eu seja morto. Será Cristo engrandecido na minha vida. No verso 22 e 25, se Paulo fosse solto, se Deus decidisse ali através das autoridades libertar Paulo da prisão, olha o que ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Verso 25, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso gozo, para o vosso progresso e gozo na fé, para o vosso progresso e alegria na fé. Então Paulo, se ele fosse solto, ele tinha certas convicções disso. Se ele fosse solto, o trabalho dele ia continuar sendo frutífero para o Senhor Jesus Cristo. E ele, como sendo do Senhor, através da vida dele, a vida dos irmãos em Filipos ia progredir numericamente, espiritualmente, eles iam crescer, e Paulo ia trazer mais alegria para a fé deles, para a comunhão, para o amor deles ali. Então essa era a perspectiva de Paulo se ele fosse liberto. Aí se ele morrer, e se ele fosse condenado à morte, ele diz, será lucro para mim, porque o morrer para mim é lucro, diz Paulo. O morrer para mim é lucro. Cristo será ganho completamente, como ele diz aí no verso, né, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo reconhecia que após a morte estaria com Cristo, e o que ele sabia sobre isso era bem melhor, incomparavelmente melhor, incomparavelmente melhor. Lá, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, dizem que é a última carta do apóstolo Paulo. Aqui ele se despede, dizendo que ele está sendo entregue como oferta agradável a Deus. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O viver para mim é Cristo, não era? Que ele estava dizendo. Então ele vai dizer, combati o bom combate de Cristo. Esse é o bom combate, o combate do Evangelho, o combate de viver, o combate de pregar o Evangelho, o combate de amar como Cristo me amou. Esse é o bom combate. E ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, completei a corrida, porque eu estava correndo e quando eu corri com Jesus, e guardei a fé, a minha esperança, a minha crença no meu Salvador. Ele diz assim, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. O próprio Senhor Jesus Cristo receberá a Paulo e ele mesmo dará a coroa da justiça ao apóstolo Paulo. E ele diz, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Amar a Jesus. Saber o que é conhecer a Jesus e ter uma comunhão com Ele, crescendo nessa comunhão, e você vai amar a Jesus cada vez mais e desejar que Ele venha, ou que você esteja com Ele. Por isso Paulo diz que a morte para Ele é lucro. É lucro. Partindo para a conclusão da nossa reflexão aí sobre como o crente deve encarar a vida e a morte, e como Paulo encarava a vida e a morte. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo teve o ponto de vista cristão integral sobre a vida e a morte. A clareza de que é realmente viver. O viver é viver em Cristo, para Cristo e em Cristo, e dependendo dele em todas as coisas. E a morte, para aqueles que vivem em Cristo, que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a morte é lucro. A morte é a passagem instantânea para a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que me escuta nesta hora, examine a sua vida e veja quem é o sentido da sua vida hoje, no presente. Quem é o centro da sua vida hoje, no presente. O que é de mais valoroso em sua vida hoje. Pergunte, o que você gasta tempo, com o que você se inquieta, o que você deseja, qual é de mais valor hoje? E responda, é o Senhor Jesus Cristo? É o Deus Filho? É a presença dEle na sua vida? É a direção dEle dirigindo a sua vida? Ou são os bens materiais? Ou é uma posição que você tem sonhado? Que Paulo disse que ele perdeu tudo por Cristo. Paulo era fariseu dos fariseus, zeloso na sua religião, e ele diz, isso tudo para mim é lixo, comparado ao conhecimento e o relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Examine sua vida e veja quem é o sentido, quem é o centro da sua vida, e responda, é Cristo. O viver para você hoje é o Senhor Jesus Cristo? Ao avaliarmos nossas vidas e as circunstâncias que vivemos, que possamos avaliá-las da mesma forma que o apóstolo Paulo avaliava a sua vida, mesmo naquela situação difícil de prisioneiro, sem saber se ele ia ser solto ou se ele iria ser morto. Para o apóstolo Paulo, a situação que ele vivesse, o que ele se preocupava era com o Evangelho está progredindo, está havendo progresso do Evangelho na minha vida, independente do que está acontecendo, está havendo progresso do Evangelho na minha vida e através da minha vida, está havendo progresso. Eu preciso perguntar, eu estou amando como Cristo me amou, eu estou perdoando, eu estou confiando mais em Deus, eu estou desenvolvendo uma fé ativa e clara diante das pessoas, aonde eu estou, as pessoas estão olhando para a minha vida e estão vendo Jesus em minha vida. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, disse Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é real na sua vida? Isso é real na sua vida? Pergunte e responda. Porque se o viver para você não é Cristo, com certeza, e biblicamente falando para você, se o viver para você hoje não é Cristo, biblicamente falando, o morrer não vai ser lucro para a sua vida, não vai ser lucro, vai ser de tormento eterno, tormento eterno. Se o viver hoje não é Cristo, o morrer não é lucro para ninguém.
Agora, se o viver hoje é Cristo, então você pode ter convicção bíblica, promessa e palavra de Deus. O morrer para você é lucro. Filipenses 3,7 que lemos. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Tudo eu considero como refúgio, como lixo. Tudo que eu adquiri, religiosidade. Paulo ele era fariseu dos fariseus, ele era mestre judeu. E ele diz ali que ele somou tudo, a sua honra, a sua posição, as suas tradições, a sua vida dedicada todos aqueles anos a isso. Ele diz que tudo isso ele agora considera como perda. E na matemática da vida cristã verdadeira, para você ganhar a Cristo, para você viver em Cristo, é necessário você perder tudo para você. Essa é a matemática da vida cristã verdadeira. E a palavra perder aí que Paulo usa, aqui, é realmente perder, tá? Significa como se você estivesse, vamos pensar num navio no alto mar. E você está ali no navio, olhando aquela beleza, daquela imensidão de água, e de repente você está ali com um objeto na mão, ou alguma coisa ali mexendo, um celular, e de repente aquele celular ele cai daquela imensidão, daquela altura daquele navio gigante, cai lá naquele mar, naquelas águas. Se perder aí, tem esse sentido, de perder mesmo, porque você não pode mais recuperar isso, certo? Então Paulo está dizendo aqui, que o que ele considerava lucro para ele era fariseu, ele era nascido, ele era descendente de judeu, circuncidado, ali andou nos pés de Gamaliel, perseguia aqueles que não criam nele, como ele cria, até a ponto de matar, ele matava cristão. Ele está dizendo agora, isso tudo agora eu considero como perda, como lixo, em comparação ao conhecer a Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Fica claro que ou nós perdemos todos os valores para ganhar a Cristo, ou nos apegamos a eles e perdemos a Cristo. Paulo perseguia os crentes até a morte, e agora, na presente vida ali do apóstolo Paulo, ele era agora viver, o viver dele era Cristo, e ele queria morrer por Cristo. Ele perseguia e matava os cristãos. Olha só o contraste de valores. Para ganhar a Cristo, necessito perder. Isso aqui é importante, porque a gente fala às vezes de perder. Eu não vou mais na balada para seguir Jesus Cristo. Eu não vou mais me vestir de tal forma para seguir. Não, nada disso. Eu tenho pregado o Evangelho para algumas pessoas. Aqui mesmo no portão essa semana da igreja, perguntei para uma pessoa de certa religião, me fala sobre a sua religião, me fala sobre a salvação. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Aí eu vou. Falei, por quê? Perguntei para ele. Porque eu sou fiel a Deus. E porque eu obedeço os mandamentos de Deus. Eu busquei coragem aqui, lá do fundo do meu coração, e falei, Deus, eu quero nem saber. E disse para ele, você não é fiel a Deus. E você não obedece os mandamentos de Deus. Então, se você continuar a depender disso para você ir para o céu de Deus, a Bíblia diz que você não vai. E ele arregalou os olhos e eu expliquei para ele, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie diante de Deus.
Você é salvo por favor de Deus, pela graça de Deus. Então, se você não se arrepender dos seus pecados e não crer no Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para pagar pelo seu pecado, você não vai para o céu, porque você não é fiel a Deus, porque você não obedece os mandamentos de Deus. Porque se fosse por eu ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus, Deus não precisaria mandar o seu Filho amado para morrer por mim naquela cruz. Então eu quero dizer aqui, para ganhar a Cristo, eu necessito perder toda a atitude, o senso de autojustiça, toda a visão que o ser humano tem, que você tem, de conquistar a salvação. Você não conquista a salvação. Quem comprou e pagou para o perdão dos teus pecados foi Jesus Cristo. Então você não conquista. A única coisa que você tem que dizer é como aquele publicano, batendo, dizer assim: Deus, sê propício a mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa é a sua real e necessidade diante de um Deus santo. Sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Somos salvos pela graça, mediante a fé, o receber o que Cristo fez. Ele que fez por você, é receber isso. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Como o crente deve encarar a vida e a morte, como Paulo encarava a vida e a morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que seja essa a afirmação do fundo do seu coração, com toda a sinceridade, porque se o viver para você não é Cristo, hoje, o morrer não será lucro, não será lucro. E as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, como o crente deve encarar a vida e a morte, vivendo em Cristo, dependendo de Cristo para a sua salvação, crescendo em Cristo, glorificando o Senhor em todas as coisas da sua vida. Hoje, ter uma fé ativa, uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. E você vai ter essa convicção de que o morrer é lucro, porque é uma continuidade, é só uma passagem, é promessa de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim tem a vida. Por mais que morra, viverá. Morra fisicamente, viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 10 diz assim, verso 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem está dizendo aqui é Jesus. E antes ele diz assim, você que ama o seu marido, ama a sua esposa, ama o seu filho, ama isso, ama aquilo, mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno de mim. Não é para você não amar os seus queridos, não. É mais do que mim, não é digno de mim. Disse Jesus. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser a base da sua vida. Jesus precisa ser o guia da tua vida. Jesus precisa ser o seu Salvador e o seu Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua revelação, pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a deixar essas maravilhas da tua verdade para nós. Que o viver para ele, Senhor Deus, era Cristo e o morrer era lucro. E que ele
seja na sua vida, seja na sua morte, o seu desejo era glorificar o Senhor Jesus em todas as coisas. Pai, tem misericórdia de nós. Deus, Espírito Santo, convence de pecado. Convence, Senhor Deus, que só Jesus no centro da nossa vida é que poderemos, Senhor Deus, viver como o apóstolo Paulo, mesmo diante daquele sofrimento e daquelas incertezas se ele iria se ele iria ser solto ou morto, Pai. Diante das incertezas que nós temos, Senhor Deus, a certeza que o Senhor nos dá é que se vivermos em Cristo, hoje, para nós, a morte física é lucro, porque se ganhamos a Cristo, o presente da salvação em Cristo, hoje, nós ganhamos a vida eterna para toda uma eternidade. E a morte física é uma questão de passagem para a Tua presença gloriosa, Senhor Deus. Todos aqueles que estão aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor, se eles desejarem, Pai, e sabemos que até esse desejo é colocado nos nossos corações por Ti, mas se sinceramente estiverem clamando para que o Senhor seja o Senhor da vida deles, hoje, Pai, tem misericórdia e salva, Senhor Deus, essas vidas. E da Tua parte, você que me ouve, clame ao Senhor. Senhor Jesus, seja o meu viver. Senhor Jesus, seja o meu viver, para que a morte seja para mim lucro eternamente. Senhor Jesus, seja o meu viver. Pai, ouça, Senhor Deus, as orações, Pai. Ouça o clamor daquele pecador arrependido, Pai, que está clamando a Ti. Salva, Senhor Deus, salva, Pai. E seja o Deus e Salvador deles, como o Senhor é de Paulo, como o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Que a nossa esperança, que a nossa vida seja Cristo, e que possamos glorificar a Deus, quer na nossa vida, quer na nossa morte. Nós oramos, clamamos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor precioso de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.